Microfone fala. É ótimo. Hoje, inclusive, eu tinha separado para muito mais interações, porque eu tinha, acho que, mais perguntas do que algo a declarar, de fato. Nossa, eu acho que esse foi o. Assim, no geral, esse é um livro que eu sempre acabo vendo muitas sombras coletivas e tudo mais por trás, que ficam sendo repercutidas, assim. Mas parece que dessa vez, não sei se eu vi mais que o normal, meu olhar estava muito para esse lugar, até por isso que eu deixei algumas perguntas de tipo. Ok, tô enxergando a sombra aqui, mas e aí, gente? Sabe? E a parte boa que a gente pode tirar isso de fato, assim? Eu sei que tem, até consigo pegar, mas que eu tava vendo mais realmente as questões problemáticas, não sei. Então, talvez possa ser legal, então, que você tiver para trazer, por favor, fica à vontade, que vai ser muito bom. Mas tá bom, então, deixa eu abrir aqui o livro. Então, começando a ler na página 80, que ele faz aquele diagrama, né, sobre a relação, né, desse refinamento de essência da tigresa branca e do dragão verde. E aí ele vai falar sobre o chumbo e o mercúrio nesse caldeirão. E esse chumbo, né, como a energia sexual e esse mercúrio como a energia vital. E aí, levando para, né, outros lugares da alquimia, não aqui especificamente, mas que a gente vai ter todo esse lugar de transformar o chumbo em ouro, eu acho interessante, porque é quase como se a energia sexual fosse a matéria-prima primordial mesmo, sabe? E tendo essa matéria primordial, aí a Vitória vai ver. Enfim, tendo essa matéria-prima primordial é muito bom, né? Mas tá bom. Tendo essa matéria primordial, de fato, pode haver transformação. Então, que é, enfim, esse lugar do ouro, que é essa essência pura mesmo e imortal, né? E tudo isso sendo, né, acontecendo, essa alquimia sendo refinada justamente através da energia vital, que eu vejo muito como esse ímpeto, essa força da busca mesmo, esse lugar do mensageiro, essa energia de Mercúrio, né, que tem muito a ver com o mensageiro, aquele que recebe e tem a força para ir, para levar, para enxergar, para ir além, assim vai. Então, é quase como, enfim, essa força ela se manifesta através dessa outra força. E isso é gerado justamente no maior portal de manifestação, que é justamente o útero da grande mãe, que é o caldeirão, que a gente fala que é o caldeirão. Justamente. Então, esse vazio que concebe tudo, e assim alcança-se o espírito imortal. Aí, eu tinha até deixado aqui, eu acho que é na página 81 mesmo. Deixa eu ver. Opa, passei demais. A gente chegou a conversar um pouco disso. A Vitória até trouxe uns comentários bem interessantes também, linkados com outro livro, ali sobre a língua, né? Mas eu ainda fiquei viajando mais nesse lugar, sabe? De pensar que ali nesse último parágrafo ele vai falar que os homens precisam do coito para preencher seu yang com yin, e as mulheres precisam do oral para preencher seu yin com yang. Ok. E aí da gente realmente pensar por quê. Porque assim, eu entendo alguns níveis. Eu já falei, tá? Ó, vou até repetir, Vitória, você que chegou agora, falando pra Miriam, que hoje eu tô muito mais perguntas, não sei, que qualquer coisa. Então, qualquer coisa, vocês podem fazer um barulho aí, levantar a mão pra gente pensar junto, pra trazer algo. Porque, não sei, eu fiquei pensando por que é tão específico assim, sabe? Porque, por exemplo, essa necessidade do oral, ou cristal, essa necessidade do oral, né, esse lugar que remete à infância, do que a gente já conversou, é algo para ambos os sexos, né? Porque que para a mulher é onde ela supostamente preenche, né? E para o homem, o coito
É o que preenche, assim, é quase como se fosse, sei lá, é como se, tipo, ele se preenche por ser a energia que. Eu vou falar essa palavra, porque a palavra tá me na cabeça. Eu tô falando que hoje eu tô muito mais sombra, mas é quase como se ele se preenche porque é a energia que invade, sabe? Porque a gente tá falando falo que vai adentrar ali, e assim é a forma como ele preenche. Eu não sei, eu honestamente fiquei mais reflexiva, assim, por mais que eu tenha algumas compreensões disso, eu não tenho tantas, assim, eu quero ficar pensando mais sobre esse lugar do porquê isso, sabe? Tanto, sei lá, como sombra quanto como luz, não, ou sem dualidade nenhuma mesmo, só pensar sobre isso. Então, se alguém tiver constatações, pensar em alguma coisa sobre, por favor, compartilhar. Gente, peraí, deixa eu pegar minha gata aqui, tá doida? Só um minutinho. Ô, Cristal. Chega, vem. Não, não. Ela tá resolvendo ficar atacada nos piores momentos agora. Todos os dias, né, Cristal? Fala oi, sua doida. Mas enfim, é isso. Aí, bom, descendo mais ali, ele vai trazer sobre esse papo que a gente também já teve um pouco. Não é pra você ficar indo lá miar. De íncubos, súcubos, essa mulher é como um demônio, etc e tal. Mas eu tava pensando ainda mais, principalmente por causa do estudo que a gente teve dos parceiros invisíveis, né, que vai falar justamente sobre essa restrição, quando você tem esse lugar onde você, né, tanta mulher reprime muito esse ânimo e ele se endemoniza, e esse homem reprime muito a ânima e ela se endemoniza. E aí a gente tá, ele fala ali dos jovens monges. Então, ou seja, né, pessoas, homens que estão numa restrição completa. Cristal. Gente, eu tô em estado de separação com a minha gata, sério, a gente tá tretando esses dias. Não tá harmoniosa a nossa relação. Para! 24 horas tentando fugir de casa. Mas enfim. Então, são homens que estão ali num processo de restringir muito essa ânima, ao ponto de justamente ela se caracterizar como um demônio, né? E aí, enfim, essa repulsa, não, né, não, na verdade, não conseguir integrar a sua própria parcela porque não tá nem olhando para ela, porque não pode olhar para ela, transforma isso num demônio. E aí eu tava lembrando de uma aula mesmo que eu tive um tempo atrás, acho que eu já falei isso aqui também, mas lá nas aulas de Vedanta, onde ele tava falando, assim, que o professor, né, que esse lugar da repressão, honestamente, não tem um valor espiritual nenhum. Pode ter um valor no sentido de, sei lá, por exemplo, alguém que é viciado em chocolate e aí se segura para não comer chocolate, sei lá, só um exemplo. Ok, ele vai ter ali um valor de fortalecimento, sei lá, vai ser bom pro físico dele, etc, etc e tal, ou sei lá, um vício emocional. Aí a pessoa decide que não vai mais se relacionar com outra pessoa de namoro, enfim. E aí, ok, isso pode ser isso, tem um valor, sei lá, emocional, tem um valor físico, mas espiritualmente falando, isso não tem valor nenhum. Porque é isso, porque essa pessoa está só reprimindo o conteúdo, ela não está confrontando e integrando ele de fato, simplesmente jogando de lado e falando, não, sabe, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. E aí, enfim, vai cair em todo esse lugar também, desses jovens espirituais aí, né, que vão muito cedo para se esconder, muitos inclusive vão realmente para fugir mesmo, né, de lidar consigo, de lidar com a vida, de lidar com esse todo. Então eu vou prender a minha gata, porque é isso. Chega, 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 chega. Vai. Provavelmente agora ela vai querer arrombar a porta ali mesmo, para ela dar uma acalmada, gente. Vamos lá. Então, enfim, esse lugar da repressão não ter de fato um valor assim. E esse conteúdo fica reprimido. Então, muitas vezes, né, a gente viu aí essa imagem da mulher endemoniada
Porque, na verdade, esse masculino não estava querendo, de fato, né, lidar e preencher e integrar, de fato, essa ânima, e vice-versa. Então, muito doido, gente. Eu estava lembrando hoje de alguns contatos que eu já tive com outras vidas, e um deles em um mosteiro mesmo, assim. E era uma freira. Essa foi uma das mais fortes, assim, que eu tive. E a cena que veio, assim, foi um desdobramentão, então foi muito profundo. Era tipo como se eu, enfim, o padre estivesse ali na minha frente e ele estava tentando me controlar como se eu tivesse possuída. Só que o demônio, na verdade, estava tipo em cima dele. Eu tentava avisar, ele não conseguia. E aí, isso nunca tinha me dado esse clique, assim. Eu achava que eram só, na época, né, que eu tive esse contato, coisas que, enfim, eu estava realmente lutando muito grandiosamente, só que muito externas a mim. E aí hoje me deu esse clique de caramba, olha essa integração de ânimos acontecendo há eras, há vidas, sabe? Não é de agora, não é nessa vida que tá rolando esse lugar da integração, do entendimento, da compreensão, isso já vem. Isso já vem. Se a gente está acessando esse conteúdo agora, e todo esse valor da integração, as polaridades e tudo mais, é de fato que a gente está pronta para nivelar isso num nível mais aprofundado, porque não está sendo só dessa vida, a gente já vem de várias lidando com esse lugar, sabe? E, ok, às vezes a gente sabe que a gente já vem há muitas vidas lidando com determinado assunto, determinada coisa, mas isso é um nível coletivo mesmo, né? Às vezes parece um troço muito, bobo, não, aqui, né, dessa vida, um fator muito psicológico, tem que lidar com esse ânimo. Caramba, mas não é, né? Na verdade, a gente sabe que não. Que o quão profunda é a dimensão disso a diversos níveis, assim, psíquicos, intelectuais, físicos, emocionais. Então, e quanto desgaste já foi gerado, assim, eu tô muito sensível, gente, ultimamente. Eu acho que, inclusive, esse negócio, né, de finalmente os homens entrarem no grupo, assim, mexeu muito comigo, num lugar bom, assim, mas de muita emoção, de, sabe, uma sensação de tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo. E aí eu chorei muito, da hora eu começava a chorar, então eu tô muito sensível hoje, assim, tá tudo muito forte. Inclusive, eu acho que minha gata sente, por isso ela fica meio doida também. Mas é isso. Aí eu anotei agora aqui na página 84, segundo parágrafo. Hum, bom, tava falando ali desse lugar dessas mulheres que iam, começavam a, enfim, trabalhar ali, né, para um homem, e apesar de serem sustentadas, em algum ponto elas desejavam encontrar sua própria liberdade. E em vez de protestarem contra os homens, elas tiveram de aprender a se elevar acima deles. Em vez de negar o sexo, elas usaram como trampolim para a liberdade. Em vez de lutarem com palavras e armas, lutaram com sua própria força interior, sua feminilidade. O poder das tigres tornou-se assim tão grande que os homens nada podiam fazer para conquistá-las, mantê-las sob suas rédeas. As habitações dessas mulheres eram tão grandes e tão eficazes que seus donos se tornavam seus escravos. Elas obtiveram essa mudança de influência por terem compreendido a si mesmas, a natureza, o sexo e os homens. Bom, e aí me veio muito, né, sobre justamente esse lugar que a gente já conhece muito bem, do jogo de poder para sobrevivência mesmo. E, né, logo essa ideia de justamente os seus donos tornaram seus escravos, né, vai falar muito sobre o que elas realmente trazem desse lugar da submissão como dominação, que a gente já falou também, né? E a sombra coletiva que veio exatamente disso, né, de um instinto de sobrevivência. É uma necessidade de libertação muito grande, e o quanto até hoje isso é confundido, né? Então eu sinto para que eu me desprenda de garras ou amarras, eu preciso estar acima delas. É a mesma sombra que vem nivelada a diversas circunstâncias, lugares, por exemplo, acho que eu já falei aqui, assim, dessa vulnerabilidade, mas que eu tenho muito essa sombra com relação à inteligência. Então, quando eu tô falando do sexo oposto, é como se eu sempre tivesse que ser mais inteligente. Porque também é uma forma de sobrevivência, né? Também é um instinto que ficou ali na forma de sobrevivência. Medo, na verdade, de ser manipulada,
de ser levada. Medo, de fato, olha aí, da falta de liberdade, de se tornar uma escrava. E aí, do meu lado, por exemplo, foi muito para esse local do intelecto, da inteligência. Então, eu tenho que ser mais inteligente, então eu tenho que estudar muito, então eu tenho que me matar, estudar. E se esse homem demonstrar qualquer uma inteligência a mais que eu não tenha, o meu corpo já se enrijece e sente que está em um território que é um perigo, né? Porque isso pode ser usado contra mim. E aí isso vai para é isso assim, né, para diversas sombras de, de necessidade de se libertar. E de fato, né, quando a gente vai falar principalmente isso assim, de se o fato for lutar contra um homem, realmente vai ser muito difícil a questão da força, né, para mim. Então, eu até tive um sonho esses dias para trás, que era justamente isso, assim, era como se tinha um homem, ele vinha, assim, para cima de mim, e ele ficava rindo da minha cara, porque eu tentava, tipo, dar murro nele, mas eu não conseguia fazer nada. E aí eu acordei com essa sensação de não é na força, tem que se usar a inteligência para vencer determinadas coisas, né, determinadas batalhas, endurecimentos, e assim vai. Então, talvez é isso, né? A sombra e a luz, ela tá aí. Então, sim, né? Acho que nada nessa vida, na verdade, vai ser forçado. É o que a gente tá falando também, inclusive, sobre a mensagem, né? Essa mensagem, ela não vai chegar se ela for forçada. Tem que se usar a inteligência, tem que se usar o ouvido. Então, acho que entra um pouco, né, naquele lugar de outras maneiras de usar a boca, sabe? Do livro. É, é isso, né? Naquele momento, elas encontraram outras maneiras de utilizar o sexo ali como forma de sobreviver. E, ok, isso é muito bonito, isso é muito digno, sabe? Era isso, né? O que elas tinham era essa arma, mas e hoje? O que é que se tem, sabe? E o que é que se deve continuar a repercutir? Porque, né? Olha aí, todas nós agora chegando nesse momento de profundo alinhamento, de integração, de integridade e de não querer competir, né? E de não querer ter uma voz maior nesse coletivo, né? E para esses homens, assim vai. Então, eu acho que é algo que a gente tem realmente sempre lembrar de estar atenta, né? Eu acho que, de novo, foi o que eu falei, o que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode ver, mas também não esquecer do sombreamento mesmo, que vem aí de tanto, tanto tempo. Bom, é isso. Às vezes eu escrevo umas coisas que eu nem eu entendo, gente, porque que eu escrevi. Escrevi um negócio ali que eu não entendi, então vamos seguir. Aí na página 85, deixa eu anotadora, o segundo parágrafo também. Ah, que foi mais uma sombra, assim, que eu anotei. Tá falando ali. Quando as tigresas deixaram de procurar os reclusos taoístas para viver sustentadas ou como massagistas, a busca pessoal para permanecerem jovens e bonitas passou a ser sua meta mais importante. Porque sem primeiro restaurar sua juventude, uma tigresa não poderia atingir a imortalidade. A beleza duradoura também servia para garantir que seu guardião continuasse a sentir afeto por ela e a sustentá-la. Nesse ambiente, ela podia garantir o tempo e os recursos para as práticas. Gente, Sombrona Master, né, que repercute até hoje, esse lugar. Enfim, pelo menos foi o que me veio na cabeça, esse lugar da mulher não poder envelhecer, né? E justamente ela não pode envelhecer para se ter uma profunda admiração dos homens, né? A partir do momento que ela envelhece, não se tem admiração nenhuma, né? Na verdade, é descartada, é deixada, e aí a indústria vai e usa isso, e meu Deus do céu, e enfim, não pode envelhecer, e o homem vai virando um garanhão, e a mulher vai se tornando, né, deixada de lado. Então, de novo, olha aí, essa busca por se manter excessivamente jovem, estou falando da nossa atualidade aqui, né? Também como um conceito de sobrevivência. Porque se eu não me mantenho constantemente jovem, eu não vou ter um afeto, né, positivo. Eu não vou ter uma admiração. E é exatamente o que acontece. É exatamente o que acontece. E aí aqui foi mais um lugar que eu escrevi, tipo, e de um lado sutil, que de bom em um equilíbrio não corrompido significa manter essa juventude? Acho que ok, né? É algo que até vai trazer mais à frente também, mas esse princípio da juventude, só que aí é aí que pega para mim, porque isso não é uma coisa que é só para as mulheres, né? O princípio de se manter eternamente jovem, esse lugar que vem, né, muito profundo de dentro, que a gente está falando desse princípio de rebeldia,
né? Que é esse princípio de muita força vital, que é o que o jovem tem, muita libido, muita força vital, né? Muita energia. E isso tudo, ótimo, né? Perfeito, é de uma importância coletiva também colossal, porque quantas de coisa que a gente está lidando, cuidando, trabalhando, gestando, se a gente não tiver essa alma jovem, né, que não está corrompida, que está com muita vontade de lutar, de fazer, de acontecer, e que é rebelde sim, porque, né, no mundo que a gente está, é aquilo, né, a maior rebeldia que tem é a gente ser bondoso e ser perceptível, né, e ser consciente, então a rebeldia nesse nível, tudo isso é muito maravilhoso, mas de novo, porque, né, aqui não, isso não é só para as mulheres, serve para absolutamente todos. Então, assim, em nível de luz eu vejo isso, em nível de sombra eu vejo mais esse lugar aí materializado, né, de sobrevivência novamente, o medo de ser deixada, se fosse deixada, ela não teria sustento, né? Ela não teria como continuar suas práticas espirituais, né? Ela não teria casa, enfim, né? E o quanto isso não acontece hoje em dia também. E aí, mais uma sombra, ali na página 86. Deixa eu ver qual. Quando estava falando sobre. Peraí. Ah, aqui. Bom, tá falando. Por usar os homens para estimular a sua própria energia sexual, de modo a reduzir o fluxo menstrual e aumentar a sua energia e suas secreções sexuais, a tigresa desencadeou muito ressentimento em relação às outras mulheres taoístas, já que no pensamento confuciano as mulheres deveriam preocupar-se apenas em dar à luz. Ai, peraí. Ai, Mayara. Ai, Má. Não esperava você entrar. Mas, enfim. Então, é, bom, aí coloquei mais uma sombra, né? De novo, assim, esse lugar também da sombra da competição, né? Uma sombra de competição feminina, de quem que é mais livre, quem que é mais certa, o que que é melhor, o que que é pior, a minha liberdade sexual ou estar casada. É, sabe, como se tudo não fosse uma coisa só também, pudesse ser uma coisa só também, né? Estar casado numa profunda liberdade sexual ou estar solteira e poder dar luz e ser digna. Então, mas assim, mas de novo, essa separatividade, né? Essa raiva, esse nicho acontecendo, assim, de sentença e de ódio a outros, assim, disso, de uma batalha quem é mais livre, né? A gente vê isso rolar demais. E é o que eu tava trazendo, assim. Graças a Deus, a gente tem pessoas muito maravilhosas que estão gerando essa integração, né? Que eu acho que é um trabalho muito sério, na verdade, hoje, por exemplo, quando você vai trabalhar e mexer e trazer as percepções, entendimentos das deusas negras, né? Então, como a Kelly trouxe ali a vivência com Lilith, a gente sabe que é muito fácil desvirtuar, né? E esse lugar ir para um outro local de ódio, né? Então, ódio ao patriarcado, ódio a tal coisa, porque é a minha liberdade, porque é o aprisionamento. E, na verdade, trazer justamente para um lugar muito mais de integração e de consciência dessa força, desse poder, do que sim ficou desvinculado, desvirtuado, né? Porque sim, existiu e existe sim um patriarcado, um lugar de dominância, um lugar exacerbado, um lugar que está matando, existe, né? Claro que existe. Mas se a gente, né, querendo se libertar disso tudo, começar a competir entre nós mesmos, aí tá fadado mesmo, que é o que rola, né? Mas aí tá fadado mesmo, é isso que a gente tá vendo, né? E o que a gente tá vendo que, caramba, que não tem necessidade. E aí, então, essa foi mais uma sombra que eu escrevi, porque, de novo, também reforça esse lugar da liberdade, né? O que que é ser livre? Mais uma vez, vamos falar aqui, né? O que é ser livre? Para cada um mesmo, assim, o que é a liberdade? Eu acho que é a grande busca aqui, de novo, né? A gente está aqui justamente para isso. Nossos ancestrais estiveram aqui justamente para isso. Também foi o que a gente falou no encontro passado. Então, será que isso tudo não são muito mais distrações sobre o que de fato, né, galga a liberdade?
E é aí que a gente tem que estar primordialmente atento, né? De, de não ficar brincando e brigando cheia de amarras, né? Na verdade, tá todo mundo algemado e brigando de quem é mais livre. Então, opa, né? Peraí. E aí, talvez, enfim, esse lugar de liberdade seja de justamente dar prumo e amparo às incertezas, seja qual elas forem, e seja essa mulher aonde ela tá, sabe? Se que é isso, né, que eu tô falando, ela pode estar tanto liberta quanto aprisionada em uma relação, a dois, casada, com filho, ela pode estar também tanto liberta quanto aprisionada, sendo uma mulher que decidiu não ter ninguém e sair, ser feliz. Então, no final das contas, é sempre sobre ter um lugar muito sensível, né, para com a outra pessoa, assim, para com o outro, entender de fato, assim, com exímio, sabe, o que que acontece no profundo coração. E isso é muito sério, né? Enfim. E aí, ali na página 87, ele vai falar mais uma sombra, que, enfim, vai falar ali, né, sobre esse lugar dessa restauração sexual do homem ser muito legitimada e tá ali, tá tranquila, e já a das mulheres precisar ser um segredo, né? Então, aí eu escrevi de novo, ok, a gente sabe vários níveis, mas ainda, para trazer nossos questionamentos mesmo, né? Então, só para fazer a gente pensar, por quê? Né, ok, tem todo esse lugar do poder, mas é, esse medo, né, esse medo masculino do poder da mulher, do que ela pode fazer com isso, o que ela já fez então com isso, né, para onde ir, para onde se direcionar, né, por que que isso precisa ser um segredo, né, por que que isso não é honrado. Então, é isso, qual que ainda era esse perigo, né, porque, de novo, realmente, uma situação de batalha, ninguém vai querer que o outro vença em relação a domínio. Então, tudo isso vai ser, de fato, um perigo, né? Qualquer. E aí, muita Idade Média, né? Esse lugar da Idade das Trevas, qualquer consciência que se eleve é um perigo. Mas, ainda hoje, entre nós, qual é o perigo, sabe? Esse perigo sempre existiu, sempre vai existir, sabe? Esse lugar de. Isso, de expandir, simplesmente, né? O que for. Essa expansão de ter uma compreensão maior e arraigada do que é o nosso corpo, do que é a mensagem, do que é minha estrutura emocional, psíquica, o que são as desordens, enfim, tudo isso, sabe? Então, eu tinha escrito isso como mais uma coisa para ficar pensando mesmo. E aí, ali na página 90, que é a última, eu escrevi meio que como um. Para mim, foi meio que um resumo, assim, de tudo, que é. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá bom, errado. Ah, tá. É isso. Que ela vai falar né, esse lugar que a gente vai falar da juventude e tudo mais, esse lugar da tigresa, e reconhecer então a sua antiga sexualidade adolescente e recriar as motivações que em grande parte ajudam o seu corpo, a sua mente, a lembrarem seu caminho de volta à juventude. Então, para uma tigresa, o sexo significa recriar as sensações de aventura, romance e jovialidade, de modo que o exibicionismo e o oralismo possam ser plenamente sentidos e usados em seu benefício. Aí, pra mim, eu coloquei isso, assim, esse lugar, tipo, é isso, talvez, muito por cima e de forma muito tosca, assim, esse seja meio que o resumo de tudo, sabe? Esse lugar de uma reapropriação muito grandiosa do prazer que foi abnegado, sabe? Desse prazer, de novo, quando a gente tá falando dessa juventude, para além dessa rebeldia, tem a diversão, né? Então, tem a diversão de voltar a pertencer ao próprio corpo, tem a diversão de voltar a conseguir manipular as próprias energias, né? De ter a força e o autodomínio para isso, aí não ter aprisionamentos nessa centelha. Então, de se aventurar mesmo, sabe? Sem besteira, de se aventurar mesmo, né? Consigo, com outro.
Então, sem esse lugar que poda e sem esse lugar que reprime e que recrimina, né? Então, assim, de todas as sombras que eu citei aqui, ok, elas ainda existem, mas talvez, né, como tudo que a gente tem trazido, esse seja o grande resumo. Voltar a se divertir com a vida, sabe? Olhar, então, para essa busca, né, pela vitalidade, pela jovialidade, não como uma condição de sobrevivência, como uma condição de sobrevivência, mas como uma condição de sobrevivência de corpos que, para serem rebeldes, precisam ser felizes, né? Nesse sentido. Nesse sentido de sobrevivência, mas é isso, não um teor para competir, mas para revolucionar mesmo, né? Eu acho que no final das contas é sobre isso, é aquilo, né? Corpos tristes não conseguem fazer revolução nenhuma, né? Então, é o que a gente vê acontecer no apagamento de tantas cores, né? E nesse uso muito grande do cinza, né? Que eu sempre falo. Você vai entrar num condomínio de luxo, é tudo casa das casas, mesma cor, não tem mais casa colorida, né? Esse lugar utilitário, do mínimo, né? E as coisas na arquitetura que esteja tem que ser úteis, né? Elas não podem simplesmente serem belas e coloridas, extravagantes e grandiosas, que é muito esse lugar do exibicionismo, né? Então é uma retomada, né? É uma retomada de todo esse lugar, de que é importante se divertir, de que é importante contemplar, de que é importante ver beleza, né? De que é importante que nem tudo seja algo que a gente vai utilizar, né? Às vezes vai ser algo que simplesmente exista, igual uma flor, né? A gente não sempre vai utilizar uma flor, só que a flor vai estar lá. Ela é bonita, ela é grandiosa, e eu vejo em todo esse momento, de novo, essa retomada, para além de se reconhecer como essa pessoa que é um jardineiro, né? Que eu vou ali, vou plantar um lugar colher, ser a flor, né? O que que ser uma flor representa e por que que a gente tem tanto medo de ser ela, né? Por que que a gente tem tanto medo da pureza, da delicadeza, e ok, aí vai voltar para todo aquele lugar da terra, corrompida, ferida, machucada, e porque não se respeita a pureza, né? Não se respeita o sensível, né? Se arranca da terra, inclusive, se fere, e assim vai. Só que esse é um lugar profundo, né? Se a gente está falando dessa força motriz feminina, de fato sentir, eu estava até vendo sobre isso agora, mas é de fato sentir a dor da terra, né? E na dor reacender uma chama muito profunda de quem quer amparar e trazer amor grandioso e saber como direcionar esse lugar. Então, é muito profundo. E eu acho que cada uma aqui sente, sabe? Muito profundo, assim, nas vísceras, esse lugar. Tipo, eu tenho certeza que sente, sabe? Em vários níveis, em profundidades, mas essa chama brilhar, né? Essa centelha querendo se retomar e, e essa flor feliz por ser flor, né? Porque de fato ela é importante para o ar, ela é importante para embelezar, sim, os lugares, e a beleza tem um lugar primordial de fala, né? Ela é extremamente importante, a estética importa, você falou isso, mas ela importa mesmo, e assim vai. Então, de fato, é uma revolução, né? Voltar a tudo isso é uma revolução. E agora, tendo-se muito claro o teor das sombras também que estavam ali, e que continuam sendo repercutidas, e que vão sendo mudadas, alteradas, até para antes das tigres, né? Mas quanto essas sombras sempre foram repercutidas, né? Até, enfim, em diversos lugares, não só aqui nessa terra, para que a gente se atente mesmo ao que de fato importa. E é isso, gente. Ó, já falei pouco, são 8 7. Mas eu falei, hoje eu tinha deixado mais realmente, tipo, nossa, eu tava com muita vontade de ouvir vocês, assim, eu acho que, não sei nem se todo mundo conseguiu ler, ou realmente fazer a noção de trazer alguma coisa, mas é aquilo, né? Tudo bem vocês trazerem. Ai, agora que eu vi que vocês mandaram mensagem no grupo. Parou de fazer barulho, meu negócio. Nossa, vocês mandaram um monte. Socorro, eu não tinha visto. Tá, agora vocês aguentem aí. Sim.
Ah, que bom, você também viu muita sombra, Miriam. Porque hoje eu tava tipo, meu Deus, mas eu só tô vendo sombra nesse livro. A fase da adolescência. É muito doido. Porque eu acho que eu falei pra vocês, né, que atualmente a fase da adolescência ela tava falando muito forte comigo, assim, muito profundo. Não só porque eu sinto que ela foi um local que foi meio roubado de mim e que tá tudo bem, porque, né, as coisas não são por acaso, mas foi quando eu entrei numa relação extremamente abusiva, eu tinha 16 anos de idade, né, e eu fui sair dela com 24 anos, 16, 17, 18, 19, 20. É, 23, 22, 23 anos. E, nossa, é um momento tão transformador, né? Tão importante que se a gente for negligente, todo esse lugar de pular etapas. Mas ok, é isso, assim. Né? A gente sabe que não é por acaso. Mas a fase da adolescência, ela é. Caramba, ela é um troço, né? Ela é o próprio. Ela é o próprio caos, ela é o próprio orgasmo também, ela é a própria criação, então, enfim, muito doido. É, Vitória. Página 31, eu achei interessante a dualidade, que é exatamente assim que o autêntico, diferente e verdadeiro é normalmente visto. Ou de forma a acrescentar, ou com uma perdição, mas jamais deixa de ser visto, mesmo que tentem destruir, porque é natural. Sim, o que que tinha na página 81? Não lembro se eu tinha anotado. Peraí, deixa eu só. Ah, entendeu? É... Ah, tá. Ele tá explicando ali o diagrama, né? Da essência. Aham. Boa, boa. Maravilhoso. É, lugar da repressão, acho que une ao ponto que refleti no ponto dessa mesma página, em que diz sobre essas mulheres precisarem do homem comum. Me trouxe sobre ignorância e conhecimento, luz e sombra, extremos, essa ignorância podendo ser boa ou não, bom no sentido de alguém que não conhece e nem sabe que está em contato com algo grandioso, e talvez isso gerar um salto de consciência, ou no oposto, alguém que acha já saber e ter todo o conhecimento. Nossa, demais. Demais, 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 demais. Muito real. Pensando mais profundamente, o medo de me tornar escrava que você está comentando me veio que o meu foi em relação à beleza. Negar ela para proteção. No sentido de você. Não sei se entendi. Você. É como se você se escondesse? Então você esconde. É isso, né? Eu imagino que seja isso. Você esconde a sua beleza ali para que não sofra um perigo de se esconder, de não ser vista, né? De não mostrar tanto, é isso? Não sei se eu entendi. Mas se for isso, é um sombreamento, né, que a gente vê realmente muito arraigado, assim, muito forte, muito profundo. Esse medo de ser vista, porque de fato, ser vista também pode ocasionar em violentamento, né? A sombra é essa. Miriam, esse livro me deixa bem assim pensando, porque vem os jogos de poder, que traz uma falsa liberdade, que pode ser vindo dos dois lados. Tem uma página que eu esqueci de anotar que falou disso, de hoje em dia também ter uma prisão, mas de forma diferente, como as mulheres asiáticas viam do ser sustentado pelo guardião. Daí que seria de fato liberdade nesse caso. Exatamente. Agora pensando, acho que ser livre é um lugar onde nos individualizamos e reconhecemos a individualidade do outro, dando abertura para nos conectar com o outro em nosso meio, sendo uma dualidade no sentido bom. Dualidade sem duelar. Exatamente. Exatamente. Demais, 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 demais. Ah, sim. Aí, ó, então talvez você tenha essa sombrinha aí que eu tenho, que eu tava falando, de valorizar mais o intelectual, justamente porque é perigoso, né? Porque eu tenho que ser mais inteligente, porque eu tenho que estar sempre pronta, e é perigoso. Mas principalmente para mulheres que já caíram realmente em mãos de narcisistas, predadores, digamos assim, né? E aí eu nem tô falando desse lugar de, ok, também se vê, é todas aquelas coisas que a gente teve no grupo. Muito importante também se ver um com aquela pessoa, na verdade, que, né? Sua consciência também era aquela pessoa e assim, ah, ok. Mas também tem essa outra face, né? Esse outro lugar que depois que se passa por isso, começa a ficar muito mais profundo também esse lugar da inteligência, porque na verdade não se perdoou, né? E se vê muito burra
é essa palavra, né? Porque a gente está falando de tirania, a gente está falando de se flagelar. Então, você vê muito burra de ter caído em artifícios tão sérios de manipulação e ter ali ficado por tanto tempo. Então, aí que eu tenho que ser mais esperta, mais inteligente ainda, né? E aí tem essa supervalorização aí também do intelecto, tô nem falando que é seu caso, tá, Vi? Mas assim, que é o que também acontece muito por esse lado. Então, essa supervalorização do intelecto, porque é de fato muito perigoso, e porque, na verdade, tem essa sombra que se vê muito burra por ter caído nessas mãos, né? Falsas, estelionatárias, assim vai. Sendo que é um lugar de perdão mesmo, né? Como tudo é amor e perdão, é realmente um lugar de amor e perdão muito, muito, mas muito profundo, em níveis muito grandiosos, assim. E eu acho que é isso que tem deixado muito sensível esses dias, né? Porque eu vejo que eu tô passando, atravessando, alcançando esse lugar de perdão com relação a isso, porque nem eu tinha noção do quanto, na verdade, eu me ressentia comigo mesmo, né, de ter caído nas mãos, tipo, dessa pessoa, assim, vai, por mais que, de novo, eu ter passado todos os processos de compreender isso, e ter entendido a importância e as minhas próprias sombras, ficou esse lugar, né, ficou-se esse lugar muito ferido, muito machucado, essa adolescente, né, essa adolescente ainda, então, pensa, né, um lugar no auge de querer estar bem e poder viver a vida, né? E aí, de repente, isso cair. Só que assim, obviamente que é só também um lugar do inconsciente ainda querendo punir, né? Porque eu nem tava bem, sabe? Na minha adolescência eu tava com uma depressão ferrada, nem saía do quarto. Então, me doido, porque por mais aquilo, né? Mas tem sido muito complexo. Por exemplo, foi uma pessoa que me fez sair da minha cidade e ir para São Paulo. Então, sair de casa, dar um up, mudar completamente os ares, mudar completamente a vida, e talvez aquilo foi o que me salvou, né? Então, ó que doideira. Então, assim, o perdão é isso, né? Tem uns níveis muito profundos e, cara, não brigar com a vida é aquilo, foi o que foi. E foi bonito como foi, e foi dolorido como foi, e tá tudo bem, né? Aceitar profundamente esse lugar. Mas é isso. O perdão é a reapropriação do prazer, né? Da diversão, do amor, da alegria, da felicidade. E assim vai. Ai, ai. É isso. É isto, mulherada. Deixa eu deixar aqui rapidinho. Aí, hoje foi rapidinho também. Eu queria, inclusive, fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são as que mais estão aqui, assim. Não sei como é que vai ser, né? Quando os caras entrarem. A princípio é isso, esse convite ali pro Parceiros Invisíveis. Mas vocês acham que faz sentido também dar abertura para esse estudo aqui? De, tipo, deixar aberto, se quiser, bem, sabe? Assim, para isso também. Vou ficar só ali no Parceiros Invisíveis, esse manter ali só pra gente. Aí vocês me falam como vocês se sentem, tá? É, até porque também a gente tá um pouquinho mais à frente nesse aqui, né? Mas, sei lá. Aí vocês me dizem. Porque é isso, sei lá, é como se, tipo, gente, eu tô pronto pra me vulnerabilizar, entendeu? Mas, mas eu penso que ainda talvez seja importante esse lugar só nosso também, para ir poder comunhar com eles, ou também poder ser interessante ver toda uma visão, né, de sexualidade mesmo sagrada através deles. Então, não sei, pode ser também mais para frente que a gente abra em outro lugar, uma outra coisa, né? Que dê para eles uma vivência, não sei, que a gente vai focar nisso, não sei. Mas aí vocês me falam também, tá? O que que vocês sentem, se quiserem me mandar no privado, enfim, tá muito aberto. E é isso, gente. Eu já fiz um pouquinho a anotação, tá muito sensível, muito sensível. Nossa senhora, hoje o trem tá bom. É, tudo isso que eu já tinha visto alguns encontros presenciais. É, encontros presenciais que tinham homens, Vi? Você diz? Junto? É, é um desafio. É um desafio mesmo, assim. Mas é isso, né? É um desafio que talvez seja importante, mas de novo, é o que eu tinha falado, assim, sempre no seu tempo. Mas assim, é isso. Se você já trouxe isso, a gente pode deixar esse espaço pra gente mesmo, sem problema nenhum. Que o outro já vai estar ali, né, aberto. E aí, inclusive, né, se algo repetir ali no encontro, quiserem trazer pra cá também, tá muito sempre aberto. E de novo, meu privado também, assim vai.
Mas eu acho que desafios são isso, né? Eles vão vir mesmo. E é bom, na medida do que é possível, para o nosso corpo sustentar esses desafios. E vamos sempre com amorosidade, de fato. Eu amo vocês, eu agradeço muito, e eu jamais quero forçar vocês a nada. Pelo contrário, né? Eu sei o quão horrível é ser forçado, quão grandioso é a gente poder se ouvir e se respeitar perante a tudo isso. Então, assim, fiquem muito em paz, tá bom? Mesmo, mesmo, mesmo. Se precisar, se abre outro grupo, você já separando. Abre outro grupo, deixa um grupo integrativo, um grupo só para as mulheres. Ai, ai. Obrigada, mas a gente que une separando, né? Separa unindo, une separando. Mas a gente vai sentindo juntos e se comunicando, sim, tá bom? Tô sempre aqui pronto para ouvir vocês. Um beijo, bom descanso para todas. Qualquer coisa, estou aqui. Boa noite. Beijos.